Quando eu estava na faculdade de medicina, eu fiz liga, eu fiz monitoria, eu abri empresa júnior, eu fiz estágio, eu fiz pesquisa, fiz tudo. Fiz atividade extra, tudo que você pode imaginar. Trabalhei por fora, eu fiz quando eu estava na faculdade de medicina. E se eu pudesse, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz. Vou explicar. Eu me chamo Sérgio Batista, eu sou médico, eu sou fundador da comunidade MB, uma comunidade para médicos e estudantes de medicina que buscam potencializar o seu desenvolvimento. Bom, eu vou contar para vocês que quando eu estava na faculdade de medicina, formei medicina na FRJ, eu fiz de tudo. Eu literalmente fiz de tudo. Eu fundei uma liga, eu criei uma empresa júnior na faculdade com meus colegas, eu trabalhei bastante, dei monitoria, não foi uma, foi várias monitorias, fiz estágio, que mais? Participei como ligante, enfim, fiz tudo que você possa imaginar, assim, atividades de entidade da faculdade também participei. Então eu fiz muita coisa na faculdade de medicina, muita coisa, foi tudo muito cansativo, e aí eu tinha que juntar tudo isso com a faculdade de medicina. E a minha visão hoje é que metade não precisava ter feito. Não precisava ter feito, e eu nem tô falando assim de, eu fiz uma vez. Não, é que eu fiz demais aquilo. Eu dei muitas monitorias e por muito tempo, tá? Uma ou outra eu acho que foi legal, porque realmente eu gostava de fazer aquilo. Então foi um esforço que pra mim, tudo bem. Mas teve coisas que eu falei assim, cara, se eu pudesse fazer hoje, né, se eu fosse mais assertivo, eu teria focado mais nisso, naquilo e só. O meu exemplo é um exemplo interessante para você que ainda está na faculdade de medicina, para poder você parar para pensar o que você está fazendo, entende? E você pegar toda a sua energia e o seu tempo e focar de fato nas coisas que importam, né? Nas coisas que importam pro que você quer. Por que eu fiz tanta coisa? Por que eu mudei tanto? Porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu entrei na faculdade de medicina, eu pensei em ser médico pesquisador, depois quero trabalhar com gestão, empreendedorismo, depois, quero fazer residência médica nos Estados Unidos. Você entende que eu mudei muito? E é super normal isso acontecer, tá? Se isso acontecer, tranquilo, não tem problema. Mas se você de fato quer ser mais efetivo, é muito mais legal quando você já entra com um plano. E essa é a diferença de ouvir de colegas que já tinham um plano. Né? Pessoas que já tinham com muita clareza o que elas queriam fazer e elas só seguiram aquele plano. Então, naturalmente, elas não precisaram fazer tantas coisas assim, porque elas pararam de pensar o seguinte: o que eu quero? O que eu preciso para aquilo? Eu vou fazer isso. É simples. Pontual. Com isso, essa pessoa vai fazer muito menos coisas e essas coisas vão ter muito mais resultado. Vão ser muito mais efetivas. Entende? Eu tive resultado, né? Mas por quê? Porque eu tive que trabalhar o dobro. Se eu fosse mais esperto, né? Se eu tivesse pensado nisso e articulado isso, sem dúvidas, o meu esforço ele seria muito menor, entende? Ou, se eu usasse o mesmo esforço, eu teria muito mais resultado. Então seria muito mais efetivo. E eu vejo isso, eu vejo muita gente perdida, né? Então tá na faculdade de medicina e tá fazendo aquilo e tal, e aí você para pra pensar uma coisa, né? Você pergunta uma coisa pra pessoa: por que você tá fazendo isso? Ah, não, por causa disso. Tá, mas por que você faz isso? Não, por causa disso. Não, mas você não quer isso? Ela começa a gaguejar, ela não consegue, você vê que não tem uma lógica por trás. E aí você fala assim, mas por que ela faz aquilo então? Porque todo mundo faz. Porque falam pra mim que é importante. E eu vou fazendo porque vou seguindo a manada. Essa pessoa, né, assim como eu, ela foi fazendo as coisas sem ter um plano de fato. Entende? E eu sei que não é fácil você achar esse plano. Só que o ponto é o seguinte: para você achar esse plano, você tem que pensar nesse plano, né? Logicamente, né, por uma maneira muito racional, pensar nesse plano e ir atrás para tentar resolver e entender esse plano. Então, vou dar um exemplo para vocês. Talvez seja um semestre em que você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Você só vai sentar para escutar pessoas que seguiram carreiras diferentes. Né? Por exemplo, o tempo que você gasta fazendo várias atividades será o tempo de você entrar aqui no nosso canal, ir lá na parte de lives e assistir uma live de 1 hora e pouco, 2 horas. Isso vai ser muito mais efetivo para você. Por quê? Porque você vai tomar decisões
muito mais assertivos. E aí você vai fazer o que de fato você precisa, né? De fato importa. Isso vai te proteger de burnout, né? Isso vai te proteger de você negligenciar outras coisas que talvez sejam mais importantes, que você está fazendo tanta coisa, você não consegue segurar tudo, entende? Isso vai te proteger de cansaço extremo, né? Imagina você gastar essa energia. Isso vai também te dar um resultado muito maior pro que você fizer, entendeu? Eu comecei a ter mais resultados, que eu digo efetivos, quando eu estava na faculdade de medicina, né? Para as coisas que eu queria, quando eu tive clareza que, olha só, não, eu quero assim, assim, assim. E aí eu anotei. Para fazer isso, então, eu preciso fazer isso, fazer isso, fazer isso. Esse semestre eu vou focar nisso, nisso e nisso. Próximo semestre eu vou focar nisso, nisso, nisso. Outro semestre eu vou focar nisso, nisso, nisso. Meu último semestre de faculdade eu vou focar nisso, nisso, nisso. As coisas começaram a gerar muito mais resultados. Né? De fato, consegui caminhar muito mais quando eu parei para pensar e eu entendi o que eu queria fazer e juntei essas peças. Tá? Então, assim, eu vejo até hoje, conversando com vários estudantes de medicina do Brasil inteiro, e eu vejo que muita gente está muito perdida. E aí sai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Faz uma coisa ali e tal. E às vezes isso não leva a lugar nenhum. Você só vai fazer. Você vai ser a pessoa ocupada, né? Se você é estudante de medicina e você é super ocupado, não, porque eu faço isso, eu junto aquilo e tal, talvez você só esteja perdido. Talvez você só não saiba exatamente o que você quer fazer. Nesses casos, é muito importante você ter uma orientação. Ou você buscar, né, entender sobre carreira médica, entender o que está acontecendo, entender todos os cenários, parar para pensar e só a partir daí, então, você decidir e de fato está fazendo dentro de uma coisa que é lógica e que segue um determinado plano. Se você ser quadrado com o teu plano, não. Mesmo você pensando, você pode ter sim algumas mudanças. Mas pelo menos no momento que você está fazendo aquilo, concorda comigo que tem que ter um plano? Exatamente, tem que ter um plano, entende? E aí eu faço a pergunta para você. Você tem um plano? De fato você tem um plano? Você de fato consegue falar, olha, esse ano eu vou fazer isso, fazer aquilo. Ah, eu não tenho exato. Não, não tem problema. Mas você tem pelo menos uma lógica, de onde mais ou menos você quer. Você não precisa saber exatamente, mas, olha, eu sinto que é por ali. Eu sinto que é por ali, eu quero fazer mais ou menos ali e tal. Beleza. Né? Se você não tem isso, você vai fazendo as coisas aleatoriamente. E aí você vai nem ter noção, né? Quanto tempo que você vai perder. Né? O tanto de resultado que você poderia ter a mais e você não teve. Por quê? Porque você estava dedicando para coisas que, no final, realmente não valia a pena. Tá? Então, essa é a perspectiva que eu queria passar para vocês. Se você está fazendo muita coisa na faculdade, ou conhece alguém que está fazendo muita coisa na faculdade, começa a tentar a fazer essa investigação de, cara, qual que é o meu plano? Você tem que ter um plano, cara. Entendeu? Qual que é o meu plano? O que exatamente eu quero fazer? Entendeu? Talvez você não tenha essa resposta. Mas se você não tem essa resposta, olha, você vai fazer algumas coisas, sim, porque ali às vezes criam, né, as respostas, mas não vai fazer demais, entendeu? Não vai fazer demais desordenado, entendeu? Senão você vai se perder ainda mais e aí vai ficar muito mais difícil de você voltar e seguir um plano, entendeu? Você vai estar mais cansado, né? Você já está há muito tempo fazendo muita coisa e não vê resultado nenhum, né? Não vê uma coisa e fala, nossa, agora eu tive resultado. Não, entendeu? Então, a melhor coisa que você faz é parar para pensar, respira, escute os mais velhos, né? Veja mentorias, veja videoaulas, né? Veja vídeos falando sobre isso, porque isso aí vai te ajudar a ser muito mais efetivo. E naturalmente a tua vida vai ser melhor, tua carreira vai ser muito melhor planejada, entende? E os resultados que você quer, de fato, vão ser alcançados de maneira muito mais fácil, tá? Então, tem um plano, não sai fazendo coisas aleatórias, assim, sem lógica, sem parar pra pensar o porquê e qual o benefício prático daquilo, entende? Porque aí tem grande chance de você se perder, tá bem?